sair do São Paulo. Qual que é a real situação do Luciano hoje? Eu sei que ele tem contrato, mas ele deve ficar ou sair para 2025? Eu vou dizer para você qual é a situação. O Zubeldia não disse, mas eu vou dizer. Né? O Zubeldia, eu sei o que ele pensa do Luciano. Ele acha o Luciano um jogador importante para o elenco. Eu sei o que eu e todos nós da diretoria do São Paulo achamos do Luciano. Nós achamos o Luciano um jogador importante. Então o Luciano não é moeda de troca. Né? O Luciano, ele não é um meia característico. Tá, mas que jogador nessa posição te dá 16, 17 gols por temporada? Então, o Luciano é um jogador fundamental no nosso elenco. Né? Nós temos um elenco que precisa de jogadores talentosos e o Luciano é talentoso. O Luciano é Luciano, gente. Né? O que ele falou na saída do campo é característica do Luciano. Né? E o Luciano, eu disse para ele essa semana passada, Luciano, você só sai do São Paulo se você quiser. Né? Eu não posso. Eu tenho que entender também um jogador de 32, 33 anos. Chega uma proposta para ele aí importante para a carreira dele. Eu tenho que entender. Aí é uma outra situação. Agora, o Luciano, nós não estamos vendendo o Luciano não está à venda, mas se surgir uma proposta, pode ser vendido como qualquer atleta do São Paulo. Mas, do ponto de vista da importância, nós consideramos o Luciano um jogador fundamental para nós. Porque, repito, e o Renan foi jogador e sabe disso. Um jogador que te entrega 16 gols por temporada sem ser centroavante, ele não pode ser descartado por ninguém. Aí ele pode ser adaptado. Ele não é um meia de criação. Ok, temos que adaptar ele no processo de jogo do time. Mas é um jogador que a gente acha fundamental para a temporada 25. O Éder está voltando. Renan, pode fazer a próxima pergunta, meu caríssimo. O Éder está de volta. Quer falar alguma coisa, Éder? Posso fazer a pergunta? Seu Belmonte, essas semanas, né, foi falado muito no nome do Wendel, lateral brasileiro que joga no futebol português, no Futebol Clube do Porto. Eu gostaria de saber como é que está a situação de negociação com esse jogador, já que é uma posição que há algum tempo a gente sofre com ela, né? Desde a saída do Caio, né? Aí o Wellington foi vendido. Eu gostaria de saber como é que está a situação desse jogador para a próxima temporada. Vamos lá, Renan. Primeiro, não me chama de senhor, Renan, porque tudo bem, eu já estou velho, mas você é meu ídolo, então fica ruim de você me chamar de senhor, né? Eu lembro de um jogo seu, que no meu caso é inesquecível, foi um jogo no antigo Palestra Itália. Né? Um jogo, talvez, na minha visão, a sua maior partida num jogo dificílimo do São Paulo. E fez uma partida extraordinária no Palestra Itália naquela vez, e eu tenho esse jogo muito na memória. O Wendel também é só uma educação, porque nesse jogo eu tinha 20 anos e chamava o senhor de senhor, então continuo. Eu estou muito mais velho, mas continua somente pela educação, só por isso. Mas era um jogo. Esse jogo é um jogo inesquecível, né? A gente sabia o quanto era difícil jogar no Palestra Itália, e você, menino de tudo, né? Lembrou, e me entendam, lembrou o que foi o Chicão no São Paulo, sabe? Um jogador que assumiu a responsabilidade com 20 anos num jogo daquele tamanho naquele momento, né? Então, é um jogo que me faz, de verdade, ter recordações excelentes. Do ponto de vista do Wendel, entrando no que você me perguntou, o Wendel é outro jogador que a gente acha que é interessante. Precisamos saber a relação dele com o Porto, isso também tem sido discutido lá, se ele vai ou não sair do Porto, né? Porque se tiver custo para sair do Porto, para nós já se torna inviável a contratação. Ele ainda tem 6 meses de contrato lá. Né? E também precisamos saber que ele quer vir para o Brasil. E mais, nós concorremos com outros times, né? Claramente, a informação que a gente tem é que Cruzeiro, Grêmio, Corinthians procuraram ele também. Então também precisa ver. Nós não podemos estourar o nosso orçamento, que já é um orçamento apertado. Então, nós temos as nossas possibilidades. Além dele, do Wendel, nós olhamos outros laterais, né? E sabemos que precisamos de um outro lateral. Mas o Wendel, sim, é um jogador que nos interessa, um jogador de seleção brasileira, um jogador que tem o perfil que a gente acha que pode ser importante para as competições do ano que vem, que é um jogador grande com experiência internacional.
A viagem do presidente Júlio à Europa passa pela cidade do Porto também, uma conversa com o Porto, ou nesse momento não? Não, Renan, não passa, sabe? O Júlio preparou toda uma agenda aí envolvendo Premier League, né? Ele foi se encontrar com representantes da Premier League e depois tinha 3 ou 4 agendas com clubes da Premier League, né? Onde ele ia fazer reuniões para buscar, obviamente, relacionamento importante para o São Paulo. A gente tem tido algum relacionamento importante com a Premier League e a gente quer estreitar esse relacionamento que a gente acha muito bom, até para a saída de atletas, mas também para possibilidades de retornos em algumas situações de atletas que lá não estejam jogando. Belmonte, você falou algumas coisas antes aqui de eu cair e eu ia te perguntar para a gente esclarecer. Você falou sobre Marcos Antônio e sobre Juan já serem jogadores que você vê como realidade, e depois você falou que Santi e Jamal, o Santi você ainda não sabe se vai ficar depois do meio do ano, e o Jamal pode ser que volte para a Inglaterra. Isso quer dizer que Marcos Antônio e Juan serão adquiridos em definitivo pelo São Paulo? Nós faremos o possível para adquiri-los, né? Aí nós vamos entrar na parte negocial, na parte de pagamento, estender o máximo esse pagamento, mas são 2 atletas que, sem dúvida nenhuma, já nos mostraram que podem ser muito úteis ao elenco. O Juan é um zagueiro muito firme, muito veloz, que tem jogado partidas muito boas, e o Marcos Antônio é um jogador muito dinâmico de meio campo, um jogador que dá muita intensidade ao meio campo, a gente gosta muito dele, além de serem, e aí eu incluo os outros 2, o Jamal e o Santi, nisso a gente acertou 100%, serem atletas exemplares, né, no comportamento. Chegaram, se integraram rapidamente ao elenco, estão absolutamente integrados aqui, então a gente está muito satisfeito já com o rendimento do Juan e do Marcos Antônio. O Santi ainda precisa um pouco mais de tempo, de oportunidade para ver, né? É uma posição que o São Paulo tem muitos atletas, então fica mais difícil dele ter as oportunidades, né? Mas também é um profissional exemplar, trabalha muito, não tem dado qualquer tipo de problema para nós. E o Jamal pode ser que não seja jogador do São Paulo em 2025, é isso? O Jamal pode ser que não seja, nós estamos avaliando por Newcastle, porque nós temos lá no nosso contrato uma cláusula de parte a parte, né? Que o Newcastle poderia chamá-lo no começo da temporada e nós também poderíamos devolvê-lo. A nossa relação é excepcional também com o Newcastle. É isso que eu digo, quer dizer, essa viagem do Júlio também estreita esses relacionamentos. E esse relacionamento é muito bom. Então, ele está com um problema no tornozelo, né? Então, nós estamos fazendo uma avaliação. Isso já está acertado, inclusive, com o Newcastle. Se ele tivesse que fazer uma cirurgia, ele retorna, faz a cirurgia lá e faz toda a recuperação lá. Nós estamos nesse processo de avaliação nesse momento. Certo. Bom, tem gente perguntando sobre... Vou fazer algumas pequenas aqui do chat. Luciano Acosta é um jogador que está no radar do São Paulo, Carlos Belmonte? Não está no radar do São Paulo. Boa. Tem gente perguntando aqui se o Zubeldia não gosta de usar a base, porque ele não tem colocado o William Gomes, tem colocado pouco o Patrick. Qual que é a avaliação da diretoria sobre a utilização da base por parte do Zubeldia? Ao contrário, o Zubeldia, inclusive, ele gosta de dizer, ele disse numa outra entrevista, acho, dizendo que ele queria, um dos grandes sonhos dele para essa temporada é terminar 25 com 2 meninos da base titulares e sendo ativos importantes para o futuro do São Paulo. Ele gosta de usar a base, tanto que gosta que já foi na base, foi assistir o jogo, traz os meninos para cá. Mas, claro, né, a gente tem que entender que o William é um jogador importante, está crescendo, né, mas na posição dele joga o Ferreirinha. Né? E o Ferreirinha também é um jogador importante. Então, as oportunidades são menores. Né? O Patrick é um menino que ainda há necessidade de se firmar. O Patrick tem evoluído muito. Né? Mas, por exemplo, ontem não fez uma boa partida, fez uma partida mediana. E isso é normal, é um menino. Ele vai variar. Né? Então, a gente quer trazer um lateral com um pouco mais de peso, que também vai ajudar na evolução do próprio Patrick, né? Mas é um menino que a gente gosta, que está aqui conosco, que o Zubeldia gosta. Então, as oportunidades vão surgindo. A gente tem que ter calma, porque o nosso time, eu digo sempre, o nosso time, ele é um time competitivo. Nós temos, como nós montamos o nosso elenco? Os jogadores são similares, né? Então, por exemplo, eu tive a contusão do Pablo e do Alisson, eu consegui fazer a temporada
e muito bem com o Luiz e com o Bobadilla, depois com o Luiz e com o Marcos Antônio, né? Nós perdemos um zagueiro, aí o Sabino entrou e dá conta do recado, né? Nós temos jogadores similares, então é mais difícil para o menino tomar, porque para a gente ser competitivo, a gente teve que ter praticamente 2 jogadores com mais experiência em cada posição, e aí os meninos ficam com mais dificuldades de entrar. Então, mais devagarzinho isso vai dando certo. Belmonte, deixa eu fazer uma pergunta rapidinho, Éder, em relação a essa transição base profissional, pois aconteceu isso comigo. Quando eu subi, eu não joguei imediatamente. Passei um tempão sem jogar no profissional. E a gente descia para o sub-20 para jogar jogos de Campeonato Paulista, enfim, a gente treinava com o profissional durante 3, 4 dias a semana e descia para jogar. O que, no meu ponto de vista, é muito bom para essa transição. A gente fala muito do Rian hoje. O Rian, é espetacular a forma que ele faz gol, mas no universo da base. O que vocês pensam em relação a isso? O Rian treinar com a gente, tem enfrentamento com a Arboleda, tem enfrentamento com o Juan, mas não, a partir do momento que ele não seja utilizado naquela semana, ele ir lá para a base para jogar, para continuar fazendo os gols dele, continuar em ritmo de jogo e para não perder confiança, né? Igual o senhor falou, atacante precisa estar fazendo gol direto. Passa pela cabeça do Zubeldia esse modelo de transição ou não? Passa, e na verdade, viu, Renan, é que a gente não divulga tanto. Isso é o que a gente já faz todo dia, tá? Pra você ter uma ideia, assim, é porque aí a gente pega os meninos que não desceram, caso do William. Basicamente, até o William desceu na Copa São Paulo, tá? Mas o William depois, porque o William passou a ser importante no banco de reservas, né? Então, o William parou basicamente de descer. Mas o Igão, por exemplo, que está conosco, desce. Toda semana, isso é uma coisa que a gente criou no São Paulo. Toda semana, de 2 a 3 atletas da base vêm aqui e passam a semana conosco. Depois descem para a base. Toda semana, 2 a 3 atletas são escolhidos pelo Zubeldia. Eles vêm aqui, fazem toda a semana de treinamento aqui, uma semana. Na semana seguinte, voltam para a base. Vem outros 3. E aí o Zubeldia vai criando degraus. Peraí, esses 3 que vieram, esse aqui se destacou, esses 2 ainda não. Então, quando volta, depois de fazer o ciclo, esse volta de novo. Fica uma semana. Aqueles 2 não, vem outros 2. Então, a gente vai depurando ao longo do ano e os meninos vão vindo e fazendo. Fora que o Zubeldia, sempre que tem semana cheia e não tem jogo da base, sobe um time inteiro da base para fazer coletivo com o time profissional. Toda essa transição nós já estamos fazendo. Por quê? E você tem toda a razão, Renan. E é importante que as pessoas não sabem. Nós tivemos um primeiro semestre ruim do ponto de vista do Campeonato Brasileiro da base, né? Só que tudo isso estava sendo feito, subindo, treinando aqui, subindo. E, obviamente, esses meninos evoluíram. Se você pegar os números desses meninos naquele primeiro semestre do Campeonato Brasileiro e comparar com os números desses meninos da Copa do Brasil, seja de força, seja de distância percorrida, eles todos evoluíram. E por que evoluíram? Porque você disse a palavra mágica, os enfrentamentos com os profissionais, que é completamente diferente. Então, quando eles vêm aqui e tem a dificuldade de enfrentar o Arboleda, no caso do centroavante e tal. Quando ele volta para a base, ele volta melhor. E lá ele passa a se destacar mais. Então, todos esses meninos que fizeram essa transição o ano inteiro voltaram à base e estão muito melhor nesse segundo semestre. Por isso que a gente continua. Isso não é tão divulgado, mas a gente faz isso o tempo inteiro. Essa transição funciona assim. Perfeitamente. Boa. Belmonte, uma questão. Vocês já definiram a estratégia para ir para o Rio de Janeiro agora? O Zubeldia chegou a falar sobre jogadores que têm mais rodagem, que estão com sequência de jogos, como o Lucas, ele citou, que ele não vai voltar nenhum jogador que seja lesionado, como Caleri, Rato, enfim, outros jogadores, e também falou de poupar jogadores como o Lucas por ter muita rodagem. Vocês já definiram se o São Paulo vai jogar com um time misto, se esses jogadores já vão ficar aqui na capital, se viajam para o Rio de Janeiro e mais. Isso é uma decisão que parte do Zubeldia ou é uma decisão conjunta com a diretoria? Essa parte de escalar um time misto no último jogo ou não? Éder, eu tenho aqui um orgulho, né? Eu estou há 4 anos aqui, eu tenho orgulho. Eu nunca, uma única vez, e pode perguntar para todos os técnicos que aqui estiveram, eu interferi
em qualquer momento em escalação de atleta. Decisão de campo é do técnico. Você pode depois discutir com ele se você achou correta ou não. Isso é outra questão. Isso faz parte do processo diretivo. Mas quem escala é treinador. Portanto, o time que vai jogar contra o Botafogo, ele será escalado pelo Zubeldia. Ele escalará quem ele quiser, quem ele achar melhor. A diretoria não vai fazer nenhuma interferência, nem para que ele ponha titulares, nem para que ele tire titulares. A informação que eu tenho nesse momento, porque é uma informação importante e que vale para a nossa análise. Lucas, Luiz Gustavo, o Alisson, por exemplo, há uma preocupação muito grande da nossa área de preparação física, fisiologia, com o gramado sintético. O gramado sintético é preocupante. O Luiz tem um problema, e teve, vocês sabem, de tendão. Isso. Então a gente tem muita preocupação num campo mais duro, o que pode acontecer com o tendão do Luiz. Então, e o Zubeldia colocou isso e ele está coberto de razão. Um jogador que se machuca na última rodada perdeu a pré-temporada, porque ele vai passar as férias machucado e quando voltar na pré-temporada você vai ter que fazer toda a transição e com uma pré-temporada que já é de 15 dias, 12 dias, perdeu. Então, assim, essa preocupação eu sei que o Zubeldia tem, porque ontem conversei com ele sobre isso no ônibus indo aqui do CT para o Morumbi, fomos conversando sobre essa questão. Ele falou, eu estou muito preocupado com o gramado sintético, com esses atletas aqui, que são atletas que podem se lesionar. Então, ele está com essa preocupação também. Ele vai montar o time, eu tenho certeza que ele vai montar o melhor time que ele tiver dentro da análise que ele fizer da importância dos jogadores estarem inteiros para a pré-temporada. Eu já vou passar para vocês, amigos, mas só para a gente registrar também aqui o